a forma como nós alocamos a nossa energia, nossa alma, nossa intenção em cada um dos papéis da nossa vida. Fala muito sobre os nossos resultados, sobre as nossas relações. Aqui eu trouxe para exemplificar os principais papéis que nós ocupamos durante a nossa vida. Existem outros, alguns ocupam certos papéis destes, outras não, mas esses aqui são os principais e geralmente aqueles que geram encrencas entre si. O primeiro grande papel que nós ocupamos na nossa vida é o papel de filha. Este aqui todas nós ocupamos, tendo os pais presentes ou ausentes, tendo pais bons ou ruins. Este é o primeiro papel onde nós nos encontramos. Então imagine que aqui papai e mamãe se juntam e lhe dão a vida. E toda a sua energia é colocada neste papel. Então, é neste papel, nos primeiros anos da nossa vida, onde nós vivemos todas as nossas experiências de amor, de dor, de frustração, é onde a gente se alimenta, é aqui que nascem as grandes e boas intenções da criança de salvar o papai e a mamãe, de deixar o papai e a mamãe felizes, para que então eu possa ser feliz também. E este é um papel que eu sempre terei este papel na minha vida, mas chega uma hora que ele precisa diminuir a sua proporção. Por vezes, depois de ser apenas filha, ou até antes, né? Porque alguns nascem já tendo irmãos, eu tenho um outro papel, que é o papel de irmã. Neste papel, eu também vou colocar certa quantidade de energia. Não é a mesma energia que eu coloco como filha, geralmente no papel de irmã. Eu vou ter a relação com os meus irmãos, eu também vou ter amor, eu vou ter brigas, eu vou ter dores, eu vou ter encrencas, eu vou ter uma conexão maior ou menor com os irmãos, com alguns deles. Aqui, muitas das questões que a gente não conseguiu resolver no papel de filha com os nossos pais, a gente tenta mais tarde resolver entre os irmãos, mas claro, sem sucesso. Mais tarde, então, a gente começa a desenvolver, já aqui como adolescente, jovem, como mulher, o nosso papel como mulher. Então, aqui nós alocamos grande parte da nossa energia, nosso papel, no nosso feminino, nos descobrindo enquanto mulher, criando qual é a mulher que eu serei, quais serão as minhas características, qual será a minha forma de amar, quais as dores enquanto mulher que eu carrego, como que eu vou nutrir as minhas relações, como eu me identifico no mundo junto a outras mulheres, junto às mulheres do sistema. E aí depois ou junto a este papel de mulher, eu tenho também um papel de profissional. Neste papel aqui, algumas mulheres colocam energia, outras nem tanto. Algumas começam a brincar com suas energias, tiram um pouco, ou às vezes muito, da energia de mulher, do seu papel de mulher, do seu papel de feminino, e trazem muita energia para esse papel de profissional. E isso aqui não é certo e nem errado. Às vezes, por alguns momentos da nossa vida, nós precisamos, de fato, colocar muita energia neste papel. A questão é que muitas mulheres elas se perdem colocando neste papel a energia do masculino. Quando você tenta ser focada demais, ser forte demais, vencer na luta, quando você se torna competitiva demais, e isso te gera um preço muito alto. Quando o seu trabalho, por vezes até gera resultado, mas gera muito sofrimento, isso indica que você pode estar usando no trabalho uma energia masculina, que você pode estar usando no trabalho energias e frustrações de outros papéis. Então eu já atendi mulheres muito frustradas no seu papel de mulher, ou por não terem um relacionamento, ou por estarem em relacionamentos muito difíceis, e aí usavam essas energias de frustração, de dor, para serem combustível no seu papel profissional. E elas até prosperavam, só que com um preço muito alto, como eu já falei. Então, sempre que algum dos nossos papéis nos custa demais, nos gera desgaste, nos gera dor, ou então não nos traz resultado, é porque tem algo fora do lugar.
Depois, então, muitas das mulheres, elas trazem a sua energia, elas colocam energia neste papel de esposa. Às vezes elas usam, os irmãos já não têm mais tanta relevância na minha vida, né? Eles vão se despedindo um pouco dessa conexão, que às vezes até é uma conexão um pouco infantil, né? De se preocupar com os irmãos, de viver junto a eles, de viver a vida com eles, e começam a colocar energia neste papel de esposa, que é diferente do papel de mulher. Muitas vezes a gente fala desses papéis, eles são vistos como algo similar, mas que na verdade são papéis diferentes, porque nós nascemos e nós somos mulher, e nós escolhemos ser ou não esposas. E neste lugar de esposa aqui, assim como no profissional, a gente também traz para este papel muitas vezes dores, frustrações, muitas vezes carências aqui deste papel de filha, aquilo que nós não tivemos na nossa infância, nós buscamos depois ter nos nossos relacionamentos, muito daquilo que os nossos pais não nos deram, a gente tenta depois construir na nossa própria família. Então, este papel de esposa, ele é um papel que ele demanda muita energia. Por vezes é necessário fazer este movimento, tirar um pouco desta energia, desta garra do profissional e trazer um pouco mais de alma, de presença para a relação. O que não significa fazer menos, o que não significa trabalhar menos, o que não significa ganhar ou faturar menos, mas muitas vezes aquela energia da guerreira que a mulher coloca no profissional precisa ser então transmutada em energia feminina para que possa nutrir o relacionamento. Depois do relacionamento, e isso aqui às vezes não é exatamente nessa ordem, isso aqui é uma possível ordem que pode ser que aconteça, que pode ser que seja diferente, o contrário disso, né? A partir daqui do papel de irmã, de mulher, esses papéis aqui, eles relativamente não têm ordem, né? Aqui eu trago uma ordem fictícia para que eu possa elucidar um pouco como funciona. E aí depois, né, deste papel de esposa, pode vir então o papel de mãe. Este aqui, geralmente é um papel onde as mulheres fazem isso. Elas tiram tudo, fica pouquinho, elas tiram quase toda a alma que elas têm no trabalho, no casamento. Um papel de mulher aqui muitas vezes quase que deixa de existir, porque ela se identifica tanto enquanto mãe que ela esquece todos os outros papéis. Esse aqui da irmã que é informação demais para um papel onde geralmente quando vem os filhos, né, os irmãos, eles ficam em um lugar muito mais para trás, muito mais do passado. E aí neste papel de mãe, muitas mulheres, muitas mães se perdem. Não é à toa, tivemos agora, né, na época que eu estou gravando esse vídeo, a polêmica, né, do assento na janela, onde uma mãe esbraveja pelo seu filho. E isso é apenas um recorte, apenas um exemplo de um padrão onde a mãe coloca os filhos no centro do seu universo, onde a mãe faz tudo por eles, onde a mãe busca ser perfeita, mas muitas vezes ela acaba falhando, não com os outros, mas com ela mesma nos seus outros papéis. Porque quando eu falo desses papéis, eu não estou falando aqui em relação ao marido, o que eu tenho que fazer para ele. Não, é aquilo que eu ganho nesse papel de esposa, aquilo que eu ganho no meu papel profissional, no meu papel de mulher, como irmã, como filha. Então, cada um destes papéis, eles têm um valor para você. E claro que também para as pessoas que convivem com você. E aí o problema acontece quando eu coloco muita energia neste papel, o que é natural quando eu me torno mãe, né? Então, até então, todos esses papéis aqui eu já tenho um certo domínio, eu já conheço, eu já sei ser esses papéis. Quando então eu me torno mãe, é um papel totalmente novo. Eu nunca fui mãe, então é natural que eu pegue toda a minha energia, toda a minha alma e coloque neste papel. O que muitas mães esquecem é de, à medida que os filhos forem crescendo, irem esvaziando essa energia, esta alma toda que colocaram nos filhos e deixar que eles cresçam e retomar a sua vida, voltar. Isso aqui não devia nem ter sido mexido, né? Mas voltar a esse lugar de esposa, voltar mais energia para o seu papel profissional, já que os filhos não demandam mais tanto, retomar
retomar aqui o seu eu mulher, o seu feminino. E este papel como mãe é necessário muito amor, é necessário muita consciência e evolução para que este papel possa ir se esvaziando e que você possa ir equalizando. A questão não é deixar toda a minha intenção, a minha alma, a minha energia em um ou em outro, mas sim ir equalizando. O que em cada momento da sua vida e dos seus demanda mais da sua presença. E se a gente deixar este aqui, os nossos lindos filhinhos, eles serão eternos demandantes. Os filhos, eles são muito necessitados, muito exigentes. A criança, ela demanda muito. E cabe a nós, como mãe, como adultos, e aqui, claro, o pai, né, na versão feminina, também tem a sua equalização, que é um pouquinho diferente dessa, mas que também precisa ser olhada. Mas aqui, trazendo para o papel de mãe, uma vez que a mãe tem esta consciência que os filhos, eles vêm através da mãe, mas eles não são da mãe. Os filhos vêm através de mim, mas eles não pertencem a mim. Eu sou só um meio de passagem. Então, eu faço essa passagem, é como se eu fosse o carteiro, né? O meu papel, essa carta não é para mim, ela só veio por mim, ela é para uma pessoa, ela é para o mundo. Então, os filhos, eles estão para o seu próprio destino e não para nós. E quando a gente entende isso muito cedo, a gente consegue, então, equalizar os nossos papéis de forma adequada, principalmente esse papel de esposa, né? Recentemente atendi uma mulher que falava isso. O meu marido, ele pediu para se separar porque ele disse que eu era uma mãe perfeita, uma mulher perfeita, mas que eu não era para ele. Ou seja, né, o que a gente viu no atendimento é que ela se colocava junto aos deuses no Olimpo e ele uma pessoa comum. Então ela buscou tanta perfeição em tantos papéis e ela mesma reconheceu que neste papel de esposa ela estava seca, ela estava vazia. Então há necessidade de olhar para os seus papéis, de sentir, de avaliar, às vezes de abrir mão aqui, ó, das suas boas intenções, de ser a mãe perfeita e ser apenas uma mulher comum. Este papel aqui também de filha, eu fui esvaziando ele, mas eu atendo, ó, muitas mulheres que sofrem em muitos desses papéis porque não se permitiram esvaziar o papel de filha. Porque quando nós nascemos, nós chegamos no ninho dos nossos pais, ali já tem um pai, uma mãe, às vezes já tem irmãos, às vezes não. Eu chego naquele ninho, um ninho pronto, um ninho formado, onde eu apenas chego. Quando eu resolvo formar a minha família, quando eu resolvo casar e ter filhos, eu estou construindo meu próprio ninho. Eu perco um lugar neste ninho. Este ninho primeiro dos meus pais, ele não é mais meu e eu não tenho mais direitos ou deveres neste ninho. Então, fazer este movimento de se deixar esvaziar enquanto filha, e eu sempre serei filha, não existe ex-filho, né? Existe sim filho apegado e filho livre. Existe filho dependente dos pais e filho independente. E muitas vezes, quando você não faz essa transição daqui para os demais papéis, você vai ter a tendência a criar os seus filhos da mesma forma. Gera um esgotamento, gera filhos dependentes, gera muitas vezes filhos fracos, filhos emocionalmente imaturos, porque mamãe tenta ser tão perfeita, tenta fazer tudo, tenta dar tudo para mim, que quando esta criança ou depois esse jovem vai para o mundo real, ele se depara com um mundo de verdade. Ele se depara que a mamãe mentiu para ele, que o mundo não é assim tão lindo e perfeito. E aqui não se trata de fazer coisas ruins para fortalecer os filhos. Não é isso. Basta deixar a vida acontecendo. Basta deixar os filhos lidarem com as suas frustrações, com os seus desejos, com as suas necessidades. Como eu digo para minha filha, vontade não mata. Então, muitas vezes ela tem vontade de algumas coisas, eu digo assim, ok, isso não é possível realizar agora, ou isso aqui não é possível, isso aqui não é para você, N situações, e ela fica frustrada, fica chateada, fica triste, sofre, e eu digo, ok, sofra minha filha, isso é apenas um ensaio da vida real. Então, quando eu consigo voltar aos meus outros papéis, é muito mais fácil lidar com as dores desse. Agora, quando eu coloco toda a minha alma, toda a minha energia aqui, e aí eu vejo os meus filhinhos lindos, maravilhosos sofrendo, a dor é muito maior, porque eu coloco tanta, eu invisto tanto, e aí eu
espero realmente uma perfeição, um retorno, que quando não acontece, gera muita frustração. E aí, muitas vezes eu ouço pessoas dizendo assim: ah, eu vou me dedicar totalmente para os meus filhos, que estes são para a vida toda. Isso é um ledo engano. Como eu falei, os filhos vêm através de nós, mas não são nossos. Porque é justamente nessa crença que daí muitas mulheres fazem isso. Eu vou me dedicar totalmente para os meus filhos, porque esses pelo menos são para a vida toda. E aí, seja feita a vossa vontade, a mulher deixa de colocar alma, energia, deixa de se entregar, de se dedicar ao papel de esposa e, naturalmente, essa relação vai murchando, vai morrendo. E aí, muitas vezes, essa relação, inclusive, este papel deixa de existir. E aí valida a crença dela. Ela diz: está vendo? Eu falei que os filhos são tudo, que marido pode ir embora, os filhos ficam. Só que ela não sabe que esses filhos vão crescer e que eles também um dia vão embora. Então, quando nós temos a sabedoria de equilibrar os nossos papéis, principalmente curando aqui, ó, essas dores do passado aqui, de mulher, de irmã, de filha, principalmente de mulher e de filha, aí nós conseguimos nos equalizar, nos multiplicar, porque veja, não é nem dividir. Eu não deixei de ser menos profissional porque eu me tornei mãe, não deixei de ser menos esposa porque eu me tornei mãe. Isso é uma crença limitante. Quando a gente tem filhos, então o casamento padece. Isso é uma crença, isso não é uma verdade. Só que o mais insano é que nós fazemos as nossas crenças se tornarem realidade, porque a gente age de acordo com elas. Então, se eu acredito que o meu marido vai embora e que eu tenho que me dedicar apenas aos filhos, porque eu me dediquei apenas aos filhos, pode que ele realmente vá embora, né? Então, eu trago esse exemplo aqui para que você avalie como está a sua vida, como estão os seus papéis, como estão os resultados, né, da sua ação em cada um dos seus papéis, como está o seu cenário de vida no total. Ele é realmente aquilo que você quer viver? Você está com estes papéis equalizados, equilibrados? Isso aqui está uma bagunça, um roubando de outro, me falta aqui, me sobra ali, eu não consigo fazer esse movimento que eu fiz aqui com a água de um copo para o outro, que na verdade é um chá. Muitas vezes na vida real eu não consigo, Adri, eu fico presa, eu queria ser melhor que meu marido, mais os meus filhos, ou então eu queria melhorar o meu profissional, mas é que os meus pais, então você fica sempre nessa relação, né, nessa correlação que só lhe prejudica, porque você não consegue viver os seus papéis isoladamente, equalizando cada um deles, fazendo escolhas conscientes. Como disse, né, o nosso grande poeta, o seu inconsciente irá lhe governar até que você o torne consciente. Então, tome consciência daquilo que você carregue, né? Como eu digo, assuma o seu trono de rainha. Reconheça quais são esses padrões, aceite qual é o seu cenário de vida, como está hoje, né, este cenário. Identifique quais são as crenças que você tem que estão embasando as suas ações, para que assim você possa neutralizar essas interferências, harmonizar a sua vida e assim assumir o seu trono de rainha, fazer escolhas conscientes, quanto de energia a cada momento, em cada situação, às vezes do meu dia, da minha semana, do meu mês, eu quero colocar em cada um dos meus papéis. Isso sim que é liberdade, isso sim que vai trazer para você o resultado que você deseja, que muitas vezes é uma vida mais feliz, mais plena, um empoderamento real e oficial, não da boca para fora, mas sentir o real poder é você fazer escolhas conscientes que te levam para onde você quer. Isso, na minha visão, é poder. Não se trata de ter poder em relação ao outro, mas de ter poder em relação às suas próprias escolhas. Então, eu espero que este conteúdo tenha lhe ajudado. Deixa um like nesse vídeo para mim sinalizar se este vídeo tem valor. Me conta aqui nos comentários se fez sentido para você, qual desses papéis aqui é mais desafiador, e se você tiver de fato dificuldades em equalizar os seus papéis, me chama no WhatsApp, que eu vou ter um prazer em lhe ajudar a fazer este movimento de forma profunda e eficaz na sua vida.